A procrastinação está impedindo você de cumprir seu destino. Nos próximos minutos, você descobrirá por que a procrastinação é uma armadilha perigosa e como agir agora pode transformar radicalmente a sua vida. Prepare-se para uma jornada de descoberta, onde revelaremos como quebrar as correntes que o impedem de cumprir as promessas de Deus. Se você sente que está preso ou perdendo oportunidades, esta mensagem é para você. O chamado dos eleitos é muito mais que uma simples vocação. É um convite para concretizar um destino que Deus preparou para você. Cada pessoa escolhida carrega dentro de si um propósito único, uma missão que só ela pode cumprir. Mas responder a este chamado requer uma consciência, um despertar espiritual para compreender o que Deus espera de nós. Este despertar é muitas vezes caracterizado por sinais súbitos, momentos em que sentimos a vida a puxar-nos numa direção específica. Se você é um dos escolhidos, esses sinais não são fruto do acaso. Eles estão aí para guiá-los, para lembrá-los de que vocês têm um papel especial a desempenhar no plano divino. Mas tenha cuidado. Responder a este chamado requer fé e determinação. Muitos escolhidos perdem a oportunidade ao se deixarem prender pelo medo ou pela dúvida. Portanto, é fundamental reconhecer a urgência da sua missão e não deixá-la para depois. A procrastinação é muito mais do que apenas atrasar. É uma armadilha espiritual que impede os escolhidos de atingirem o seu verdadeiro potencial. O inimigo usa a procrastinação para te convencer de que você sempre tem tempo, mas na realidade, cada momento de atraso pode te distanciar das bênçãos que Deus preparou para você. Cada vez que você adia uma ação que Deus inspirou em você, você cede um pouco mais de terreno ao medo e à dúvida. A procrastinação se instala, construindo lentamente uma fortaleza que se torna cada vez mais difícil de derrubar. Sussurra que amanhã será um dia melhor, mas a verdade é que o amanhã nunca está garantido. Para quebrar essa armadilha, você deve reconhecer que a procrastinação é um ataque direto ao seu destino. Simplesmente adiar uma tarefa pode parecer inofensivo, mas é um sinal para o inimigo de que você não está pronto para aproveitar o que Deus tem a oferecer. A chave é agir agora, destruir a fortaleza antes que ela se torne intransitável. O tempo é um presente precioso e cada segundo desperdiçado é uma oportunidade perdida. Deus chama seus escolhidos para agir imediatamente, sem hesitação. Cada vez que você adia uma ação, você corre o risco de perder uma bênção ou negligenciar um momento-chave do seu destino. A história bíblica está repleta de exemplos em que a ação imediata abriu portas inimagináveis. Pense em Abraão, que obedeceu sem demora quando foi chamado a deixar a sua terra para um lugar desconhecido. Se tivesse duvidado, talvez tivesse perdido a oportunidade de se tornar o pai de muitas nações. O inimigo sabe que o tempo é o seu recurso mais poderoso e faz tudo o que pode para forçá-lo a esperar. Não deixe para ele essa vitória. A urgência da ação não é uma pressão desnecessária, mas um reconhecimento de que Deus sempre age no momento presente. Cada momento é uma oportunidade para cumprir sua vontade. As fortalezas espirituais não são apenas pensamentos negativos, são estruturas sólidas, construídas pelo inimigo para impedir seu avanço. A procrastinação, o medo e a dúvida são os tijolos daquelas paredes invisíveis que separam você das promessas de Deus. Mas estas fortalezas podem ser demolidas com as armas espirituais que Deus coloca à sua disposição. Como explica 2 Coríntios 10, 4, 5. As armas com as quais lutamos não são armas humanas, mas têm poder aos olhos de Deus para destruir fortalezas. Você tem a capacidade, por meio da fé e da oração, de destruir essas barreiras e recuperar a liberdade de caminhar em seu destino.
A chave para demolir essas fortalezas é manter todos os pensamentos cativos, recusando-se a ouvir as mentiras que lhe dizem que você não está pronto ou qualificado. Cada vez que você desmonta um pensamento negativo, você enfraquece o inimigo e fica um pouco mais perto de cumprir o que Deus preparou para você. A obediência imediata é um tema central na Bíblia e muitas vezes é o que distingue grandes homens e mulheres de fé. Aqueles que responderam imediatamente ao chamado de Deus viram milagres acontecerem em suas vidas. Quando Deus chamar, espere uma resposta rápida, pois cada momento de atraso pode ter consequências. Pense na história de Noé. Deus pediu-lhe que construísse uma arca num mundo onde ninguém nunca tinha visto chuva. Noé poderia ter hesitado, procrastinado ou buscado mais confirmação, mas obedeceu imediatamente. Graças a essa obediência, ele e sua família foram salvos do dilúvio. A obediência imediata é uma demonstração de total confiança em Deus. Mostra que você acredita que os planos dele são superiores aos seus e que está disposto a agir, mesmo quando as condições parecem desfavoráveis. É essa obediência que abre as portas das bênçãos e permite que você viva plenamente o destino que Deus preparou para você. A hesitação pode parecer inofensiva, mas muitas vezes é sinônimo de oportunidades perdidas. No reino de Deus, cada momento conta, e uma porta aberta hoje pode ser fechada amanhã se você não agir rapidamente. Os eleitos são chamados a crescer na fé e a aproveitar as oportunidades divinas à medida que se apresentam. A história dos israelitas no deserto é um exemplo convincente. Deus lhes havia prometido a terra de Canaã, mas quando enviaram espiões e ficaram com medo dos gigantes, hesitaram em entrar na terra prometida. Essa hesitação custou-lhes 40 anos de peregrinação no deserto, e uma geração inteira não conseguiu receber a bênção prometida. Não permita que a hesitação o prive das promessas que Deus reservou para você. Cada oportunidade perdida é uma bênção adiada, e às vezes essas portas não se abrem novamente. Haja agora mesmo, pois Deus sempre prepara um caminho, mas cabe a você caminhar com determinação. A história está repleta de exemplos de pessoas comuns que, através da fé inabalável e da obediência imediata, alcançaram coisas extraordinárias. Um dos maiores exemplos bíblicos é o de Moisés. Embora tenha nascido num tempo de perseguição, Moisés foi chamado por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito. A princípio, Moisés hesitou, questionando sua capacidade de cumprir tal missão. Contudo, assim que ele aceitou o chamado divino e demonstrou obediência, os mares se abriram diante dele e milagres nunca vistos antes ocorreram. Não é apenas a grandeza dos atos que Moisés realizou que impressiona, mas a rapidez com que se submeteu à vontade divina. Não havia espaço para procrastinação em sua missão. Cada ação realizada no momento em que Deus a ordenou abriu um caminho novo, não só para ele, mas para todo um povo. Este mesmo princípio se aplica a cada um de nós. Quando respondemos sem hesitação ao chamado de Deus, liberamos bênçãos e mudanças que nunca poderíamos ter imaginado. Tomemos também o exemplo de Davi enfrentando Golias. Davi, um simples pastor, poderia ter fugido diante do gigante ou inventado desculpas para atrasar a batalha. Porém, tendo fé no chamado de Deus, lançou-se sem esperar. O que parecia impossível para outros tornou-se possível graças à sua fé e obediência. Por isso é fundamental atender a chamada sem esperar, porque são esses momentos decisivos que definem os momentos milagrosos das nossas vidas. A procrastinação não é apenas um comportamento relacionado à gestão do tempo, é uma verdadeira batalha espiritual. O inimigo sabe que nem sempre pode impedir os eleitos de ouvirem o chamado de Deus, mas pode tentar atrasá-los, desviá-los do seu caminho através da dúvida, do medo e, acima de tudo,
da procrastinação. Não é um simples problema de organização ou produtividade. É uma estratégia espiritual destinada a paralisar o avanço do plano divino em sua vida. Cada momento que você atrasa uma ação, o inimigo ganha um pouco mais de terreno nesta guerra invisível. Sussurre que ainda dá tempo, que amanhã será um dia melhor para começar. Mas o amanhã nunca está garantido e cada dia perdido pode trazer consequências que você só percebe mais tarde. É por isso que é essencial combater a procrastinação como se você lutasse contra um ataque espiritual, com oração, fé e determinação. Em Efésios 6:11, somos chamados a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. A procrastinação é uma de suas armas mais sutis, infiltra-se discretamente, enraiza-se em nossos pensamentos e acaba imobilizando. Mas você recebeu as ferramentas necessárias para superar esta batalha. Através da oração constante, da meditação na Palavra de Deus e do pedido de orientação ao Espírito Santo, você pode quebrar esse ciclo e seguir em frente com o poder e a clareza que Deus lhe prometeu. Na luta contra a procrastinação, é fundamental vestirmos a armadura espiritual que Deus nos oferece. Esta armadura é essencial para lutar não só contra as hesitações, mas também contra as dúvidas e os medos que paralisam as nossas ações. Cada peça desta armadura tem uma função específica, protegendo-nos e guiando-nos no caminho até o nosso destino. O cinto da verdade é a primeira peça e nos lembra da verdade imutável de Deus e de suas promessas. Quando o inimigo tenta nos enganar, dizendo que não estamos prontos ou que ainda temos tempo, é esta verdade que nos permite discernir o ardil. Então, a couraça da justiça protege os nossos corações contra a dúvida e o medo, dando-nos coragem para seguir em frente. As botas do Evangelho da Paz são o nosso guia para estarmos prontos para agir a qualquer momento, enquanto o escudo da fé extingue as flechas da dúvida que o inimigo envia para nos desestabilizar. Finalmente, o capacete da salvação protege os nossos pensamentos, e a espada do Espírito, a Palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva. Armados com esta armadura completa, podemos lutar não só contra a procrastinação, mas contra todas as formas de hesitação que nos impedem de cumprir o que fomos chamados a fazer. O Espírito Santo é nosso guia, nosso consolador e nossa fonte de força nesta batalha contra a procrastinação. Ajuda-nos a superar o medo, a combater a inação e a seguir em frente com confiança nos planos que Deus tem para nós. Sem Ele, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelos desafios, incapazes de ver o caminho que devemos seguir. Mas com Ele, temos a coragem de enfrentar os nossos medos e tomar decisões ousadas. Quando você se sentir imobilizado pela procrastinação, volte-se para o Espírito Santo. Peça-lhe que o encha com o seu poder, a sua sabedoria e o seu discernimento. É Ele quem acende o fogo em sua alma, empurrando você para a ação quando você se sente incapaz de se mover. Isso te lembra que mesmo quando você está fraco, Deus é forte em você e que nada é impossível para quem anda pela fé. A Bíblia nos diz em Romanos 8:26 que o Espírito vem em auxílio das nossas fraquezas. Ao orar, peça a Ele que lhe dê não apenas clareza para ver o que você precisa fazer, mas também energia espiritual para agir. O Espírito Santo é a sua arma secreta contra a procrastinação. Um aliado celestial que o ajuda a superar obstáculos mentais e espirituais. A procrastinação nos leva constantemente a acreditar que amanhã será um dia melhor para começar. Mas a verdade é que o momento presente é tudo que temos. Deus nos chama para agir agora, não para esperar que as circunstâncias sejam perfeitas, porque seu tempo é sempre perfeito. Cada momento de hesitação é uma oportunidade perdida, mais um passo em direção a um futuro incerto.
O desafio do presente é superar esta inércia e responder imediatamente ao apelo. Pense em Pedro, que andou sobre as águas. Jesus o chamou para fora do barco, e Pedro não esperou que o mar se acalmasse ou o vento diminuísse. Ele agiu imediatamente naquele momento e viu um milagre acontecer sob seus pés. Da mesma forma, Deus chama você para sair do seu barco de conforto e caminhar em direção a Ele com fé. Não espere até que tudo esteja em ordem na sua vida para começar a agir. As oportunidades que Deus coloca em seu caminho têm vida útil limitada. O momento é agora, e cada momento de atraso pode ser uma porta que se fecha. Não deixe que a procrastinação roube de você os milagres que Deus preparou para você. Deus prometeu enormes bênçãos para aqueles que estão dispostos a responder imediatamente ao seu chamado. Mas estas bênçãos não são para aqueles que duvidam ou que adiam indefinidamente. Existe um favor especial que depende da obediência imediata. Quando você age de acordo com a sua vontade, sem esperar que as condições sejam ideais, você mostra a Deus que confia plenamente nele. As bênçãos de Deus nem sempre são visíveis à primeira vista e, às vezes, exigem fé para serem reveladas. Quando Abraão deixou tudo para seguir o chamado de Deus, ele ainda não sabia que se tornaria pai de uma multidão de nações. Mas a sua fé e ação imediata abriram portas para gerações de bênçãos. Assim, toda vez que você responde ao chamado divino, mesmo quando parece difícil ou incerto, você posiciona sua vida em perfeito alinhamento com as promessas de Deus. As bênçãos já estão aí, prontas para serem liberadas, mas exigem uma resposta rápida. Haja hoje e você verá como Deus transformará sua vida de maneira espetacular. A procrastinação é muito mais do que apenas chegar atrasado. É uma força espiritual que pode roubar o seu destino se você permitir que ele tome conta. Mas você tem o poder de quebrar esse ciclo. Agindo agora, confiando no chamado de Deus e equipando-se com sua palavra, você poderá superar qualquer hesitação e entrar plenamente no plano divino que Ele tem para você. Não deixe passar mais um minuto. Chegou a hora de caminhar em direção ao seu destino.